Boa noite a todos, que a paz de Deus envolva a todos aqui presentes, encarnados e também desencarnados, que porventura estejam contemplando essa doutrina de hoje. Como vocês sabem, semana passada nós começamos a fazer a doutrina online do nosso centro Casa da Paz Allan Kardec, aqui de Santa Vitória do Palmar. E damos prosseguimentos hoje, nós vamos ver hoje o capítulo 7º do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata da máxima de Jesus: bem-aventurados os pobres de espírito. Antes de mais nada, é bom a gente elucidar o que seria pobre de espírito, porque na verdade hoje em dia muito se emprega essa expressão de forma totalmente equivocada. Se usa dessa expressão quando estamos querendo dar uma conotação pejorativa, negativa, desmerecedora para alguém, quando na verdade estamos sim elogiando uma pessoa quando a gente diz que ela é pobre de espírito, porque na verdade pobre de espírito são os humildes. E aí a frase de Jesus é a seguinte: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas, ou seja, o reino dos céus, o reino de Deus, é daqueles todos que já conseguiram conquistar em si a humildade. Mas a nossa vida até hoje, ela foi muito conduzida pelo ego, o ego exacerbado, o que tem mais, o que conquistou mais, o que sabe mais, o que possui mais. Marlene Nobre foi uma médica, uma espírita, né? Ela fazia exposições espíritas, participava de conferências espíritas pelo mundo inteiro, é escritora de livros espíritas também, e foi uma das fundadoras da AME, que é a Associação Médico Espírita do Brasil. E ela, a respeito desse tema, né, dos pobres de espírito, ela, uma vez numa palestra, ela citou o seguinte, eu vou ler para vocês. Chegamos a tal ponto no mundo que os chamados povos do primeiro mundo, que têm um estilo de vida bastante ligado ao desenvolvimento intelectual e mesmo material, a ponto deles considerarem os habitantes de terceiro mundo como povos infantis, que nesses povos é comum encontrar a disseminação da religião. Muitos chegam a afirmar, ela dizendo, né, que esses povos que não têm cultura como a deles recorrem frequentemente à religião porque necessitam dela para poder viver, e que aqueles que têm o suficiente desenvolvimento intelectual e material não têm essa necessidade de Deus e nem de religião. Que isso é próprio, como ela disse, da gentinha, que ela disse, né? Daqueles povos que ainda estão em uma evolução primária, são os ignorantes, né? Diz ela que escutou muito isso, né, verbalmente, por onde andou aí pelo mundo. Mas, na verdade, aquele povo que traz em si, né, mais humildade, né, mais resignação, mais amplitude no sentido de percepção de algo maior acima de si, de Deus, da espiritualidade superior, na verdade, é esse que, como disse Jesus, está reservado o reino de Deus. Porque são essas as pessoas que já não se limitam só nas necessidades terrenas, na vida material terrena, na necessidade do construir, do consumir, do comer, do se alimentar, do estudar, do trabalhar, não se limitam a isso. Tem uma visão mais ampla, na verdade. Porque o humilde é aquele que reconhece que acima dele muito existe. Que independente da condição intelectual que ele possui, dos bens materiais que já adquiriu, da cultura e até mesmo do povo ao que ele
pertence, pode ser primeiro mundo, ele tem a consciência e já conquistou essa consciência mais ampla de que acima dele muito existe. Existe uma infinita espiritualidade trabalhadora do bem, super desenvolvido. Existe no mínimo isso. E além de tudo isso, existe Jesus e existe Deus, o nosso Criador, e que desenvolveu toda essa máquina que podemos dizer universo, onde estamos inseridos. E nós somos uma formiguinha percorrendo uma laranja, digamos assim. Nós somos uma formiguinha que anda em movimento em um dos planetas. No livro Prazeres da Alma, do Francisco do Espírito Santo Neto, pelo Espírito, psicografado pelo Espírito Hamed, tem uma boa significação também de um termo que também há de uma questão, uma analogia errônea que as pessoas geralmente fazem sobre humilde, porque confunde humildade com condição social, com condição financeira, o que não tem nada a ver. Existem muitos humildes abastados e muitos desprovidos de condições econômicas que são arrogantes. Isso vai do espírito e não da sua condição humana material. Então, a respeito disso, o livro Prazeres da Alma nos fala o seguinte: a humildade nada tem a ver com a presença ou a ausência de bens materiais, mas com a forma do comportamento íntimo. O humilde examina e pondera o orgulhoso, porque um dia também o foi. O arrogante, porém, como ainda não conseguiu a humildade, não sabe apreciar e valorizar a simplicidade. Aliás, só quem tem plena consciência do seu valor pessoal é que não precisa se exaltar. Quem não a tem, exibe, de maneira ousada e insolente, sua capacidade, o poder, o prestígio ou a cultura. E é o que nós falávamos aí. O arrogante, ele não consegue perceber, o prepotente, que acima dele existe um cosmos, existe um universo, o multiverso que agora a ciência fala, e Kardec nas suas obras já falava, né? Através da espiritualidade falava para ele, na verdade, né? Que olha, não existe um universo, são multiversos. Então, como é que nós vamos ter a limitação suficiente para entender que nós estamos acima de tudo, que nós somos semideuses, digamos assim? Somos seres em evolução, vamos perecer, o nosso físico vai perecer, independente das condições que eu tenho aqui hoje e agora financeiras. E eu vou ser pesado na balança dos prós e os contras que eu aqui conquistei ou deixei de conquistar. Agora, se eu construir muitos bens, não sei o que, isso pode inclusive pesar de forma negativa, se com toda essa riqueza, com tudo que eu consegui construir, eu não usei isso, eu usei isso só para o meu proveito pessoal e do meu entorno, e não utilizei de forma proativa a favor da comunidade, ajudando a quem precisava, né? Porque a riqueza também, ela pode ser uma dádiva, se feita dessa forma. Mas isso são outros assuntos, né? No nosso aqui, em relação à humildade, é isso. Deus nos diz que não importa as condições físicas, para Deus não importa as condições físicas, materiais, e nem intelectuais que adquirimos, né? O que importa para Ele, qual foi a minha luta diária, qual foi o meu desenvolvimento moral, qual foi o meu desenvolvimento espiritual. E isso tem total importância e consonância para o dia
do nosso desencarne. Nesse dia, eu vou me conectar ao plano espiritual de acordo com o meu desenvolvimento moral, certo? Inclusive aqui no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que nós estamos vendo, fala o seguinte a respeito da questão do reino de Deus, né? Dizendo que o reino dos céus é do simples, quis Jesus significar, que a ninguém é concedida entrada nesse reino sem a simplicidade do coração e humildade de espírito, que o ignorante possuidor dessas qualidades será preferido ao sábio que mais crê em si do que em Deus. Então, quão importante é para a nossa evolução espiritual a humildade. Aliás, existe até, não dá nem para falar isso, porque não posso ser um espírito evoluído sem humildade. É uma questão, é uma interligação, existe uma conexão total e perfeita entre desenvolvimento espiritual e humildade. E nós tivemos um grande exemplo de humildade. A pessoa mais evoluída e mais humilde que se teve notícia na história, que tivemos na história da humanidade aqui na Terra, foi Jesus. Aquele andarilho maltrapilho, pobre, que andava nas ruas, falando e dando atenção para as pessoas, sem distinção nenhuma de quem fosse a pessoa. Bastava o seguinte: a pessoa necessita, ele ia ajudar, sem fazer distinção nenhuma. E por isso mesmo ele foi muito ridicularizado naquela época, pela sua aparência, sua condição social, por ele não ter preconceito nenhum com a pessoa, seja quem fosse ela, seja o erro, ainda mais, seja o erro que essa pessoa possuía, tamanho era o desenvolvimento deste ser que teve aqui Jesus, que ele não fazia distinção nenhuma, ele ajudava a todos, ele dava a chance a todos sem distinção. Mas, e hoje? Se Jesus viesse aqui na Terra hoje, com a forma da sociedade, com a construção social que nós, humanos, construímos na vida moderna, enfim, fomos aos poucos construindo. Hoje, se ele chegasse aqui plantando o que plantou, nessas mesmas condições, pobre, andarilho, maltrapilho, muitas vezes rasgado, com roupa rasgada, nós teríamos uma atitude diferente ou muito diferente daquela? A sociedade extremamente consumista que temos hoje e extremamente ligada ao verniz social que a pessoa pode ter, ao seu prestígio, aos seus contatos, ao que conquistou financeiramente. Será que hoje, 2000 anos depois de tudo isso aconteceu, nós temos já hoje condições de parar e ouvir e aceitar uma pessoa nessas condições, esse andarilho, maltrapilho, pobre? Pela aparência dela, será que hoje nós teríamos já condições de dar vazão, de dar a devida importância para esse ser que teve aqui na Terra? E é isso. E Jesus mesmo disse: o Filho do Homem não veio para ser servido, ele veio para servir. E tal é essa a nossa condição. Nós estamos tanto mais desenvolvidos espiritualmente, quanto mais desenvolvermos em nós o entendimento que não estamos aqui a passeio, que estamos aqui para servir e termos a humildade para saber que acima de nós e aos lados e acima existe um mundo inteiro. Por essa razão toda, né,
Será que nós temos por que será que hoje nós estamos sofrendo o que estamos passando aqui na Terra? Essa pandemia, essa prova coletiva. Será que a espiritualidade nos traz esse obstáculo? Porque estamos vivendo de uma forma certeira, honesta? Estamos vivendo dando razão, dando importância para o que realmente devemos dar? Não é à toa que países do primeiro mundo estão nessa condição também. Os Estados Unidos, país de primeiro mundo, não dá conta, seu sistema de saúde não dá conta de atender a todas as pessoas. Então, é uma prova que nos traz o seguinte: não adianta poderio econômico, não adianta, não é o que importa. Pensemos nisso e pensemos na importância da fraternidade, a importância da humildade entre as pessoas. Muito boa noite e que fiquem com Deus.